bom dia, Brasil e o mundo inteiro, todos os países que me assistem, todas as pessoas desse Brasilzão que me assistem. A mensagem de hoje é sobre educação, respeito e empatia para com toda a grande população, para com todas as pessoas que nos assistem. Então, se você tem a sua Bíblia aí, me acompanha. É preciso ensinar a palavra de Deus primeiramente às crianças, aos nossos filhos, desde bem pequenininhos. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, diz assim: Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vocês vão entrar. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu estou lhe dando, diz o Senhor. E assim vocês viverão por muitos e muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. Veja, é Deus falando, gente. E vocês se tornarão numerosos naquela terra que é boa e rica, aonde vocês vão viver. Escute, ó povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as suas leis que eu estou lhe dando hoje. Não essas leis em casa e fora de casa, quando se deitam ou quando se levantam. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não se esqueçam, e escrevam nas portas de suas casas e também nos portões. Sabe, é preciso a gente compreender a palavra que Deus nos ensina. Lá em Salmos, capítulo 25, no versículo 4 e 5, diz assim: na verdade, é um clamor que Davi fez a Deus pedindo proteção e ajuda. É uma oração, na verdade, pode ser interpretada como uma oração que todos nós deveríamos fazer. Sabe? Todas as pessoas deveriam sempre fazer essa oração. É o versículo 4 e 5 do Salmo 25. Diz assim: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faz com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a sua verdade. Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Olha que palavras poderosas, gente. Olhem que palavras poderosas. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, nos traz também uma reflexão de que o ensino dos nossos pais, sejam nossos pais espirituais ou não, eles nos aperfeiçoam no caráter, sabe? E também no caráter dos nossos filhos. Diz assim, um conselho para os jovens. Diz assim: meu filho, escute o que teu pai diz e o que a sua mãe ensina. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um livro. Assim como um lindo turbante ou como um colar melhoram a sua aparência. O que Salomão ensina aqui?
que é preciso aprender a escutar os pais e as mães vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tem muitos pais e muitas mães que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, a palavra bíblica. Aí sim, como que vão cumprir 11 ensinamentos dos pais se não estão de acordo com a palavra de Deus? E isso sim vai de acordo com o que Jesus também nos lembra lá em Mateus capítulo 10, no versículo 39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por ser o meu seguidor, terá consigo a vida verdadeira. Mas, ainda falando sobre educação aqui, no livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, nos traz uma lembrança de que o ensino recebido na infância, o ensino bíblico, nos acompanhará por uma vida toda, dizendo assim: eduquem as crianças no caminho em que elas devem andar, e até o final de suas vidas elas não se desviará. Então, nós temos que educar as nossas criancinhas desde pequenininhas a andarem nos caminhos do Senhor. O que diz aqui é que se a criança conhecer Jesus, o Evangelho desde pequena, mesmo que por alguns períodos da sua vida ela se desvie dos caminhos do Senhor, em algum momento ela vai acabar voltando para Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, e só quem vive sabe disso. Sabe, quando o Espírito Santo de Deus, ele preenche uma pessoa, você claramente começa a entender o quanto Deus trabalha na sua vida, sabe? O quanto Deus, ele começa a te dar autoridade, sabe? Até pra falar sobre ele. Assim como o próprio Jesus, quando ele pregava, sabe? Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, está escrito assim: quando Jesus terminava de falar, as pessoas ficavam admiradas com a sua forma de ensinar. Jesus, ele sempre utilizava de parábolas para ensinar, porque as pessoas não escutam, elas não querem escutar. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: é por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e também não entendem. A forma como Jesus nos ensinava era sempre através de histórias, e até hoje é assim. Jesus, ele tem trazido filmes, ele tem trazido novelas, ele tem trazido cenas para tentar nos mostrar de uma forma mais efetiva o que ele tem reservado para as nossas vidas. É muito estranho poder entender isso, é muito, assim, sobrenatural a gente poder aceitar uma coisa assim. Mas quando você começa a prestar nos mínimos detalhes da sua história com o que ele tem te apresentado na sua frente, aí então você sabe que é verdade. Assim como diz em Mateus capítulo 11, no versículo 25 ao 27, como um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas a sua instrução, aquilo que esconde dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Filho, e também aqueles que o Filho quiser mostrar quem é o Pai. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é que o mundo e as pessoas do mundo, elas precisam urgentemente parar de brincar com o Evangelho de Deus, sabe? E começar a levar mais a sério
a palavra de Deus, o temor ao Senhor, caminhar com quem caminha na palavra, estar em ambientes com pessoas que estão nesse mesmo ambiente, trazer pessoas para esse ambiente, pessoas que realmente desejam conhecer a verdade. Deus, ele não é um Deus de guerra. Deus, ele é um Deus recíproco. Deus, ele é recíproco, sabe? Ele sempre vai devolver na mesma medida. Sempre. Os filhos que estão andando nos seus caminhos, ele sempre vai devolver na mesma medida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Deus, ele vê o que o filho faz e ele devolve na mesma medida. Então, mesmo que Deus seja recíproco de tal forma, e que muitas vezes nós temos, né, porque somos imagem e semelhança do Senhor e nós carregamos isso, nós temos também que estar sempre meditando nos livros do Novo Evangelho de Deus, que carrega a personalidade de Jesus, e nos aperfeiçoarmos nela, assim como nos livros de Mateus, Tiago, Marcos, Lucas e os outros livros do Evangelho. Nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando no caráter, na personalidade de Jesus. Por mais que nós sejamos imagem e semelhança de Deus e sejamos recíprocos como Deus é, nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando a nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos sempre viver em uma sociedade em paz, trazendo palavras positivas, edificando vidas e não destruindo e muito menos diminuindo pessoas. Sabe, eu finalizo essa mensagem, que é uma mensagem de reflexão a respeito do respeito pelas pessoas, a respeito da educação. Todas as pessoas de todas as nações, elas só vão tornar um mundo melhor, um ambiente melhor, onde nós vivemos, países melhores, se as pessoas forem educadas umas com as outras, se as pessoas tiverem empatia umas com as outras, se as pessoas souberem doar o amor de verdade. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz assim: quanto a você que me escuta aqui agora, quanto a você, continue firme na verdade que você aprendeu e que você crê de todo o seu coração. Você sabe o que forma a sua mente é a fé cristã, e que desde menino você já vem conhecendo, que são as Escrituras Sagradas, as quais lhe dá a sabedoria que os leva à salvação por meio da fé em Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar sempre a verdade, nos condenar os nossos erros, corrigir as nossas falhas e nos ensinar a forma certa de vivermos. Então fica essa reflexão para hoje, de que somos seres humanos em constante evolução e que o nosso papel é edificar vidas e não destruir vidas, certo? Mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês na palavra de Deus, para que possamos ter uma vida em paz no dia de hoje, é essa. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso e até o próximo vídeo.